cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro. Olá, seja bem-vindo ao meu canal da Voz do Drogo. Neste espaço, você encontrará fatos curiosos, pesquisas científicas e muito mais. Mas hoje explicarei sobre o movimento artístico da vanguarda europeia, especialmente mais o dadaísmo. Chamei também algumas convidadas como Karen, Lívia, Laiane, Tamires, Ana Clara Turini, Júlia Neves Benecamp, que parte o coração. É com vocês, meninas! Bom, antes de começarmos a falar sobre o dadaísmo, a gente tem que ter um contexto histórico. As vanguardas europeias, elas surgiram no século XX, surgindo no contexto da Primeira Guerra Mundial. Quando novas tecnologias traziam uma euforia, a guerra trazia uma descrença no progresso da civilização. Esse cenário impulsionou os artistas a criar o dadaísmo, e que foi um movimento de vanguarda que tinha um espírito anárquico e questionador. Expressamente, Karen. Apesar de cada vanguarda ter sua característica específica, todas tinham algo em comum: a quebra com os valores da arte tradicional. O dadaísmo foi um desses movimentos. O seu principal idealizador foi o poeta romeno Tristan Tzark. Mas assim, o movimento só foi surgir mesmo oficialmente em Turquia, no dia 14 de junho de 1916, com seu primeiro manifesto assinado pelo escritor alemão Hugo Ball. Com esta introdução, dada uma tendência da arte, percebe-se que, porque sendo até agora desconhecido, amanhã toda a Turquia vai falar dele. O adicional, Drogo, é que, segundo o manifesto, o significado da palavra Dada em francês é cavalo de pau, em alemão não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda a razão, assim é. Sim, senhor, realmente, já tratamos disso. Nessas definições já se pode perceber que o movimento era pautado pela ironia. No final das contas, a palavra Dada, para os dadaístas, não tem nenhum significado ou tem todos os significados. Entrando sobre as características do dadaísmo, ele foi um movimento de oposição radical. Assim foi contra a organização, a lógica, os valores estéticos tradicionais e também dos seus contemporâneos. Por isso é considerado anárquico e provocador. Foi irreverente e experimental. Valorizou a improvisação, além de ter feito crítica ao capitalismo e ao consumismo da época. Defendeu, portanto, uma arte espontânea, com base no nonsense. Isso é, a falta de sentido. Dessa forma, assumiu um caráter caótico e absurdo. Essa espontaneidade artística contraria os padrões estéticos acadêmicos. É ilustrada na famosa receita dadaísta de Tristan Tzark. Além disso, Turini, é importante lembrar que o dadaísmo também é associado às duas técnicas artistas. Técnica em que pedaços diferentes de tipos de materiais como papel, tecido e etc., são colados um ao lado do outro, ou sobrepostos, de forma a criar uma imagem compostas por essas combinações. Deslocamento de um objeto de seu contexto para o outro, de forma a gerar estranhamento. Um exemplo é a obra de arte Fonte, de Marcel Duchamp, 1887 a 1968, em que um mictório é deslocado de seu contexto original para ser exposto em uma galeria de arte. E o principal artista desse movimento foi o poeta Romero de Santizara, que nasceu em 16 de abril de 1893 e morreu em 25 de dezembro de 1863. Seus primeiros textos poéticos receberam influências de escritores e simbolistas franceses, e a sua principal obra foi o Manifesto Dada. Ele foi uma declaração provocativa contra a lógica, a razão e a estética tradicional, porque ele tinha o desejo de criar uma nova arte que expressasse o caos, o absurdo da vida moderna, especialmente em resposta à devastação da Primeira Guerra Mundial. O Manifesto é uma obra literária que celebra a irracionalidade e a espontaneidade. Outra referência é o pintor francês Francis Picabia, que era muito conhecido pela sua ironia, e por meio dela ele procurava escandalizar o público. A
principal obra de Picaíba foi Aqui está Stiglitz, que foi uma homenagem, mas também uma crítica ao fotógrafo Alfredo Stiglitz. A obra é uma representação abstrata, onde um sino de metal e outros objetos industriais são usados para representar Stiglitz, brincando com a ideia de retrato e distorcendo o conceito de identidade. Uma artista que eu gosto muito é a alemã Hannah Rochow. Ela foi a pioneira na técnica de fotomontagem, que juntava revistas e jornais, recortes de revistas e jornais, para criar obras que criticavam a sociedade, a política e o papel das mulheres na Alemanha pós-guerra. A sua obra ela criticava o patriarcado e o caos político da época, destacando a fragmentação e o absurdo da sociedade moderna. Outra artista feminina é a Sophie Taube. Ela se destacou como uma das principais figuras da arte abstrata e concreta, tendo importante participação nos movimentos dada na Suíça no neoplasticismo, arte concreta e construtivismo em Paris. Formada em artes pela Escola de Arte Aplicada de Hamburgo, foi durante pouco mais de uma década professora da Escola de Artes e Ofícios de Zurique. Uma das obras mais famosas da artista é chamada de Dada Head. Ao encontrar pela primeira vez a obra, alguém pode se perguntar se era um busto cultural, um suporte para chapéus ou um objeto feitiço. Indicativo de sua busca para dissipar os limites convencionais entre as artes aplicadas e as belas artes que existiam na Europa antes da Segunda Guerra Mundial, a escultura desafia a categorização. A artista se referiu a Dada Head como um autorretrato, mas ao invés de comunicar interesse em uma semelhança física e naturalista, é um composto de elementos da arte do cotidiano que a interessavam. No coração do movimento Dada de Zurique, Taube Arp foi uma dançarina, designer, marionetista, escultora, pintora e escritora. Dada Head existiu e ainda existe como uma investigação sobre a participação através de limites em vez de dentro dele. Muito legal essa explicação sobre a arte da Sophie Tauber, mas agora vamos entrar na explicação sobre a influência nos textos literários do dadaísmo. Os textos dadaístas frequentemente usavam uma técnica chamada clap-up, que é o ato de cortar palavras de jornais e reorganizar eles formando novos significados ou às vezes não tinha significado nenhum. Este movimento buscava subverter as tradições literárias e artísticas, ridicularizando a seriedade a qual a arte era tratada naquela época, propondo assim uma arte livre de regras e convenções. Hugo Ball, por exemplo, um dos fundadores do dadaísmo, criou a poesia sonora, onde a ênfase era colocada nos sons das palavras e não no seu significado em si. Em sua performance mais famosa, o Cauane, ele recitava no Cabaret Voltaire uma sequência de sons que criavam uma nova expressão poética, livre de qualquer estrutura semântica tradicional. Enquanto isso, Tristan Tzara, que foi uma figura muito importante no dadaísmo, ele criou uma técnica onde poemas eram feitos de formas aleatórias e cortados de um jornal, sorteados num saco para fazer um texto. Esse método, ele destacava o acaso na arte e também é uma característica central do dadaísmo. Além disso, os dadaístas, eles usavam trocadilhos, jogo de palavras, poesias experimentais para desafiar regras convencionais como a ortografia e a gramática, expondo uma relação arbitrária entre palavras e seus significados. Muito interessante suas observações. Embora o dadaísmo não tenha se manifestado de maneira tão explícita como em outros países, suas ideias foram fundamentais para o desenvolvimento do modernismo do Brasil. No Brasil, o dadaísmo influenciou especialmente o trabalho de escritores como Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que integraram elementos de ruptura com as formas tradicionais e o espírito de vanguarda. A Semana da Arte Moderna de 1922 é um exemplo claro dessa influência, onde várias características dadaístas como niilismo, o espírito anárquico e a negação de formas convencionais foram incorporadas ao movimento modernista brasileiro. Agora vamos falar sobre curiosidades dos textos literários no dadaísmo.
Muitos textos dadaístas foram concebidos para serem lidos em voz alta durante performance. Essas leituras frequentemente envolviam gestos exagerados, entonações bizarras e até elementos de improvisação, transformando o ato de leitura em uma forma de arte por si só. Uma curiosidade adicional sobre os textos literários do dadaísmo é que eles usavam múltiplos idiomas e neologismos nos textos literários, para subverter normas linguísticas e questionar o nacionalismo da Primeira Guerra Mundial. Eles misturavam línguas e criavam palavras sem significado definido, para desafiar de que a linguagem precisa sim ter uma função clara, destacando a sua arbitrariedade e explorando novas formas de expressão. Mas bem, chegamos ao fim. Muito obrigado, meninas, por ter comparecido. Assim, nós encerramos o vídeo. Espero que vocês tenham entendido totalmente o assunto. Muito obrigado por ter acompanhado. Bem, não tendo mais nada para falar, até o próximo vídeo ou até na prisão. O que vier primeiro, não é mesmo? Tchau! Oi, 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 oi. Mas olha só, tu vem sentando, olha só, tu vem sentando, olha só, tu vem sentando no colo do Silvio Santos. Senta, oi, senta, oi, senta, oi, 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 oi. Vai sentando com carinho, vai sentando com carinho. Se sentar bem gostosinho, vai ganhar um aviãozinho. Vai sentando com carinho, vai sentando com carinho. Se sentar bem gostosinho, vai ganhar um aviãozinho. Mas olha só, tu vem sentando novinha, tu vem sentando novinha.